Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Bu. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144, e a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. E estamos falando sobre fé na política, e entendo política como cuidar da cidade. E fé, apresento para vocês a definição que encontrei num tratado sobre política, o livro A República de Platão, em que no diálogo Sócrates diz que a fé é uma das etapas do conhecimento. Então você tem a suposição e a fé ligada à aparência das coisas, e você tem o entendimento da ciência ligada à essência das coisas. Então a fé seria uma opinião um pouco mais provisória, e a ciência, o entendimento e a ciência seriam opiniões mais permanentes. E assim, então fé é você transitar da aparência das coisas, dos acontecimentos, para a essência das coisas, dos acontecimentos. Seria o mesmo que você transitar do visível para o invisível. E procurando compreender as coisas, os acontecimentos mais visíveis no cenário político brasileiro, nós vemos aí não só a prisão coercitiva do ex-presidente Lula, mas também, que eu acho que é mais relevante do que tudo isso, é a questão da nomeação do ministro da Justiça. Por ele ser um procurador do Ministério Público no estado da Bahia, ele não pode assumir o Ministério da Justiça se ele não abrir mão da sua carreira como membro do Ministério Público. E assim, isso é a apreciação, é a aplicação da graça e da verdade, porque como que uma pessoa que tem a função de zelar, de dar o embasamento jurídico para que o executivo seja fiscalizado, ele pode servir ao executivo. Então o Ministério Público é uma instância, é uma instituição que ele zela pelas demais instituições da República, e assim, que faz com que o governo, o Estado, ele seja o mais impessoal possível. E esse impessoal não quer dizer, uma expressão muito ingrata, impessoal não quer dizer desconsideração pelas pessoas, mas é muito pelo contrário, é sempre garantir que a lei seja igual para todos. E aí a gente vê que essa discussão, nós vivemos um momento muito venturoso no Brasil, que as instituições estão exercendo de uma maneira muito dinâmica a sua autonomia. A gente vê que o Legislativo, na sua atribuição de fiscalizar o Executivo, questionou essa nomeação. E a gente vê aí que a iniciativa de parlamentares e de partidos políticos questionando essa nomeação provocou o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal deu o seu veredicto de que o ministro recém-nomeado precisa, se quiser permanecer no cargo de ministro da Justiça, ele precisa abrir mão do seu do seu concurso como procurador atualmente. Então ele precisa fazer essa opção. E assim, e a gente percebe que essa provocação levou à discussão que existem em vários estados do Brasil
né, e até em municípios, né, procuradores, né, 21 procuradores, né, nomeados, né, comissionados, né, de outros executivos, né. E assim, isso, né, essa questão do ministro revela, né, essa incoerência, essa incompatibilidade, né, de funções e de interesses, né. Mais uma vez lembrando, né, como é que pode, né, alguém qualificado, né, e que assumiu a tarefa de dar um embasamento jurídico para fiscalizar o executivo, né, ou até mesmo o legislativo, né, ele está subordinado, né, a um chefe de executivo, né, ou mesmo, né, em outros poderes, né, o legislativo, né. Então, assim, agora a gente precisa ver, né, que esse momento, né, de graça e verdade que o Brasil está vivenciando, né, eu falo de peito aberto, né, e de coração transbordando de alegria, que isso é fruto do Espírito Santo, né, porque, assim, isso, com certeza, a resposta para muitos joelhos dobrados, né, em oração, pedindo, né, que Deus abençoe nosso querido Brasil e que Deus ilumine, né, as autoridades e dê coragem para que essas autoridades, né, possam se arrepender, né, dos seus erros e possa, né, renunciar, né, a interesses mesquinhos e que possa corrigir, né, os atos, né, os vícios das instituições, né, que assim a gente sabe que um não funcionamento, né, correto, né, zeloso, né, dos governos, né, isso traz sofrimento, né, para toda a população, né, para todo o povo, né. Então isso esse momento venturoso do Brasil, ele é resposta, né, a muitas orações, né, de muitas pessoas de bem que estão assim em plena sintonia com o Evangelho, né, que estão assim se dedicando ao Evangelho e à prática, né, do arrependimento, né, e assim e do perdão, né. Agora eu quero lembrar que assim a presidente Dilma, né, ela está sendo uma pessoa muito importante, né, e cabe a ela também muito mérito, né, nesse funcionamento das instituições, né. Cabe a ela também a iniciativa de promover a transparência, né, do governo, né. Cabe a ela também a dignidade, né, e a consciência do seu papel de chefe de Estado e de não proprietária, né, do país, né, dela não interferir, né, nas ações, né, nas iniciativas das instituições, né. Ela não pratica a ingerência, né, que é o pior vício que possa existir, né, nos mandatários, né, e assim é o desastre da concentração de poder, né. E ela, né, faz, né, com muita dignidade, né, ela cumpre com muita dignidade a sua função de chefe de Estado, né, totalmente republicana, né. Então, assim, isso é muito importante, né? Muito importante. Porque, assim, por mais que isso gere um desconforto para ela, né? É com muita coragem que ela assume, né, toda essa turbulência, né? Que a liberdade de expressão muitas vezes não é cuidadosa, né? As pessoas a ofendem, a agridem, né? Até porque existe aí um desabafo, né, reprimido durante muito tempo, né, e assim, e ela acaba também, né, assim, não só sendo criticada, né, pelos próprios erros, né, que sim, que muitas vezes existem, mas também ela acaba sendo criticada pelos erros, né, de presidentes e de governadores anteriores, né.
Então, assim, ela acaba sendo alvo, né, das nossas, da nossa indignação, né, já com tudo que há de vício na política, né. E assim, a gente precisa reconhecer, compreender, né, e aplaudir seus esforços, né. E porque ela está sendo um grande instrumento, né? Não só dos seus próprios ideais, mas ela está sendo um grande instrumento, né? De Deus, porque o Brasil está sendo abençoado, né? Por esse momento. E quanto mais conhecermos, né, a Constituição, né? Quanto mais zelarmos, né, pelas instituições, né? Assim, quanto mais coerentes, né, maior será o resultado dessa colaboração recíproca, né? E mais vigoroso, né, seremos enquanto cidadãos e enquanto um país que pode assim, dar bons exemplos, né, para o mundo, né, ser abençoado e distribuir bênçãos, né. Essa, eu acho que é o grande o grande papel, né, do Brasil desde a sua origem, né? Então, assim, a gente precisa, né, compreender muito bem isso, né? O gesto, né, do presidente do Senado presentear o ex-presidente Lula, né, com a Constituição, né? Embora que haja muitas tentativas de explicar o que é isso, né, a gente precisa mais refletir, né, sobre o conteúdo da Constituição, né, e fazer valer, né, os dispositivos, né, que as garantias que estão ali, né, previstas, né, e possíveis, né, e a gente ser grande enquanto povo, né, e ser generoso, né. Então, assim, a gente precisa dar um mérito também para a presidente Dilma, que é muita ingenuidade a gente achar que uma presidente, né, com toda a assessoria que ela tem, né, ela cometesse o equívoco de nomear alguém, né, impossibilitado, né, juridicamente, constitucionalmente, de assumir o cargo, né. A gente pode atribuir a ela, né, aí uma, quem sabe, a astúcia, né, de ter feito essa nomeação propositalmente para levantar esse debate, né? Porque como é que a gente vai sanar a corrupção no Brasil se a gente é falho, né, nos dispositivos de fiscalização, né? Então, assim, a partir dessa nomeação do ministro da Justiça, né, revelou-se 21 procuradores, né, em vários estados do Brasil, né? Quem sabe esse número não aumentaria se não houvesse esse constrangimento, né? Então, assim, muita ingenuidade a gente achar que a presidente é despreparada, né? E talvez desprovida, né? Dessa astúcia mesmo, né? E que, assim, e que ela esteja usando essa astúcia para o saneamento das instituições, né? Mesmo assumindo o risco, né, de passar por uma pessoa, né, assim, nesse ponto, né, negligente, né. Então, existem muitos avanços que a gente precisa fazer, né. O Congresso está discutindo, né, as concessões, né, das emissoras, né, dos meios de comunicação. Eu acho que isso é o que mais também incomoda, né, os veículos. E se a Constituição ela valer num todo, né, ela precisa dar os seus passos, e eu acho que os passos do Brasil estão sendo, né, assim, através da presidência, né, da Dilma, né, bastante gratificantes e ousados, né. Então, cara, escaleta para todos vocês, né, graça e verdade, né, e a gente continua falando com respeito e doçura sobre os acontecimentos políticos do Brasil, né, porque do Criador do Universo, né, o dinamismo e a mais elevada honra, né? Assim seja, para o bem do nosso querido Brasil, né? Que a gente possa, o Brasil possa ser merecedor das bênçãos e distribuir bênçãos para o mundo todo.